Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: Polícia Civil investiga roubo dos fios de cobre. Seleção brasileira provoca fortes emoções durante partida de classificação. Público lota CIA para apresentações do Dia da Comunidade Japonesa. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. E a polícia da cidade está fazendo uma operação para diminuir o roubo dos fios de cobre. Eles são usados pelos serviços de telefonia. Aproximadamente, por semana, são roubados 250 metros de fios de cobre na cidade. Essa fiação é responsável pelos serviços de internet e telefone que chegam nas casas das pessoas. A Polícia Civil, a Prefeitura e a Guarda Civil estão realizando um serviço constante para inibir o roubo e a receptação desses fios. A gente tem notado recentemente um grande aumento no número de furtos de cabos e fios óticos. É difícil uma situação de flagrante nessa situação de furto, mas é importante primeiramente a gente identificar ou pelo menos tentar identificar os estabelecimentos comerciais que adquirem esse material, pois isso fomenta a prática reiterada desses crimes. Então a gente saiu aí pela cidade, nesses estabelecimentos que comercializam cobre, esses materiais, para inicialmente conscientizar eles ali da importância da idoneidade do produto que eles estão adquirindo, fazer tudo certinho, para evitar de aumentar ainda mais o número de furtos na cidade. Quando um fio é cortado, aproximadamente 400 residências têm seus serviços de telefonia e internet suspensas. A receptação desse tipo de material é crime e a denúncia é importante para que a polícia localize quem rouba, quem compra e quem vende. Nesses casos, especificamente hoje, uma equipe da Telefônica da Vivo nos acompanhou, porque eles tinham condições de eventualmente localizar um produto ali que não se soubesse da procedência e identificar se o material seria de propriedade deles. Identificando que fosse da Vivo ou da Telefônica, ou da GVT, ou de outra empresa, enfim, o dono do estabelecimento aí estaria incorrendo pelo menos em receptação. Então a gente trabalha, ou vai buscar trabalhar nesse sistema de estar acompanhado sempre de um representante da empresa para que ele possa identificar ali o material como sendo de sua propriedade. A Polícia Civil vistoriou hoje 9 estabelecimentos comerciais, mas nenhum fio de cobre ou material foi encontrado. A operação continua. As inscrições para o concurso público promovido pela FIEC terminam nesta sexta-feira, dia 27. São diversas vagas para 5 cargos diferentes e o valor das inscrições varia de R$ 35 a R$ 65. A prova será realizada em julho, após a Copa do Mundo, e a data só será divulgada após o término das inscrições. Veja o edital e mais informações pelo site fiec.com.br. Muita gente foi viajar durante o feriado de Corpus Christi e mais de 200 mil carros passaram pela nossa região, de acordo com o balanço da Rodovias das Colinas. E não foi registrada nenhuma morte nas rodovias da região durante o feriado de Corpus Christi. A Rodovias das Colinas, concessionária administradora, contabilizou que cerca de 600 mil veículos utilizaram as estradas. Na rodovia Santos Dumont, o número de veículos registrados foi de aproximadamente 214 mil. A SP-75 foi a que teve o maior movimento entre os dias 18 e 22 de junho. 16 acidentes foram registrados no trecho que vai de Itu a Campinas, 6 vítimas tiveram ferimentos leves e apenas uma sofreu ferimentos graves. Agora um recado para os jovens de Indaiatuba. O prazo para o alistamento no serviço militar termina dia 30 de junho, na próxima segunda-feira. Após essa data, além de pagar uma multa, a situação só poderá ser resolvida no próximo ano. O jovem deverá comparecer à Junta Militar de Indaiatuba com certidão de nascimento ou RG original, uma foto 3x4 e comprovante de endereço. Se for casado ou tiver filhos, leve a certidão de casamento ou nascimento dos filhos. A Junta Militar fica na Praça Rui Barbosa e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 até às 5 da tarde.
Amanhã tem radares funcionando na cidade, por isso não ultrapasse os limites de velocidade. E essa orientação vale também para os dias sem fiscalização. Então vamos saber onde eles vão estar. Nessa quarta-feira, os radares vão estar na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 2028, e na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 1226. O horário de operação é das 6h30 às 11 horas da manhã. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece no cruzamento da Rua Duílias Oupe Garcia com a Avenida Presidente Vargas e na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura do número 5422. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Visconde de Indaiatuba, próxima ao Ginásio Municipal de Esportes, e na Avenida Francisco de Paula Leite, altura do número 3093. E no próximo bloco você confere. Seleção brasileira provoca fortes emoções em torcedores indaiatubanos durante a partida de classificação. Não saia daí, a gente volta já já. Ontem foi dia do Jogo do Brasil. A expectativa era grande por causa da classificação para a segunda fase da Copa. Então a repórter Ana Paula Libe foi acompanhar de perto todas essas emoções dos torcedores durante essa partida. E mais uma vez, o hino nacional foi a primeira manifestação de uma comemoração pela vitória do Brasil. Completando sua 100ª partida em Copas do Mundo, o Brasil provocou momentos de grande exaltação da torcida, que acompanhou atentamente o disputado jogo contra Camarões. O Boteco Santa Teresa ficou lotado e, pela primeira vez, os clientes que costumam frequentar o local para se distrair com os jogos oferecidos pela casa só tinham atenção para a partida entre Brasil e Camarões. O Boteco Santa Teresa é o primeiro bar temático da cidade na questão de jogos, né? O Boteco é o bar conhecido como Bar dos Jogos. Nós temos mais de 100 títulos de jogos de tabuleiro, Xbox, sinuca, air hockey, pimbolim. Então, e cada vez mais a gente está trazendo mais jogos de fora do país, para atrair mesmo. O que é a ideia do bar? A ideia do bar é resgatar das pessoas aquela coisa do jogar, tabuleiro, sentar, conversar com os amigos. E para animar ainda mais a comemoração e atrair novos torcedores para os jogos que vêm pela frente, o estabelecimento tem alguns diferenciais. O que aconteceu hoje é o que aconteceu desde o início da Copa. Nós trabalhamos com bolão, fazemos o bolão com a galera. Nós fazemos o bolão, temos sorteios de brindes no final dos jogos e no decorrer do jogo nós trabalhamos com Chopp Brahma, double do Chopp Brahma e descontos no canecão de 1 litro do nosso chopp artesanal. O primeiro tempo já acabou, 2-1 para o Brasil. Estamos no intervalo e mesmo no Bar dos Jogos, os palpites entre os torcedores não acabam. Qual que é seu palpite para o jogo de hoje? 3-2 Brasil. 3-2 Brasil. 4-2. 3-1 Brasil. E não é que no meio de tantos admiradores brasileiros, encontramos um torcedor de Camarões? Eu nunca torci pro Brasil e eu me identifico muito com a seleção de Camarões, a forma deles jogarem, a história deles. Mas você é de origem brasileira? Sim, sou sim. Minas Gerais. Mesmo com alguns lances pesados que irritaram os torcedores, o Brasil conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final. E o segundo tempo mostrou um desempenho melhor dos jogadores. Fred marcou o terceiro gol e Fernandinho fechou o placar de 4-1 para o Brasil. O Brasil agora se prepara para enfrentar o Chile no próximo sábado e a galera arrisca alguns palpites para o jogo. Eu acho que vai ser 3-2 para o Brasil. Eu, como um bom brasileiro, acredito que o Brasil vai ganhar de 4-2. Olha, eu acho que tem que ser 2-1, não pode ser de goleada porque o meu padrasto é chileno. Então, para não ofender, mas 2-1 estaria de bom tamanho.
Vamos falar de educação agora. O pedagogo e psicanalista Nelson Gervoni vai nos contar no quadro de hoje sobre a educação que ensinamos aos filhos. Olá, sou o professor Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista, e estamos aqui para responder perguntas sobre educação e relacionamentos na escola e na família. E eu tenho aqui a pergunta da Carolina. Ela é professora de educação infantil numa escola particular em Itu e gostaria de saber como trabalhar a identidade da criança. Bem, primeiramente vamos explicar para quem está nos assistindo o que é a identidade na criança. Em palavras assim bem simples, a criança começa a criar identidade quando vai se percebendo como um ser único, diferente dos demais, e também quando começa a reconhecer os seus limites, assim como reconhecer também os limites das outras pessoas. Isso começa a acontecer com a criança bem pequena. Existem, Carolina, várias formas de se trabalhar a identidade da criança. A comunicação, regras e hábitos e, principalmente, trabalhar a imagem corporal. Uma ferramenta indispensável para isso é o espelho. Colocar a criança em frente a um espelho vai ajudá-la a reconhecer a imagem refletida do seu corpo, ajudando na identificação do seu eu. Os espelhos são fundamentais na construção da identidade da criança e devem estar em todas as salas aí da creche onde você trabalha. Temos aqui um e-mail da Denise Marcolino. Ela é comerciante em Indaiatuba e ela diz assim: professor, procuro ser uma mãe que coloca limites e regras para os filhos e eu tenho um filho de 10 anos, procuro fazer isso com ele. Quando é preciso, coloco ele de castigo, mas às vezes me sinto culpada. É correto dar castigo para educar? Castigo educa? A Denise está nos perguntando, né? Denise, primeiramente, vamos trocar a palavra castigo pela palavra sanção. Num dicionário comum, as duas palavras são parecidas, mas pedagogicamente, a palavra sanção tem um caráter mais educativo que castigo, que é uma coisa mais punitiva. E há a sanção por expiação e a sanção por reciprocidade. A sanção por expiação é a medida que visa somente punir, e a punição geralmente não tem ligação com a falta cometida. Por exemplo, não ir à pizzaria com a família no sábado à noite porque não fez a lição de casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se a criança não fez a lição porque passou a tarde toda com um álbum de figurinhas, talvez seria uma sanção recíproca, falar para a criança, olha, você não vai comprar figurinha esta semana porque as figurinhas te tiraram a atenção da atividade escolar, né? Com isso, ela vai entender, ela vai ver que está sendo privada momentaneamente de algo que atrapalhou os seus estudos, tá bom? Você, pai, mãe ou professor, professora, também pode nos enviar sua pergunta. Envie um e-mail para nelson.gervoni@gmail.com e convido você para visitar meu blog gervoni.blogspot.com.br. E daqui a pouco, às 19h30, começa a apresentação do grupo Parlapatões no CAEI. A entrada é gratuita e os ingressos ainda podem ser retirados na Secretaria do Teatro. A apresentação faz parte da iniciativa do Indaiatuba Sustentável, que por meio de exposições, apresentações e palestras, procura promover a sustentabilidade no município. E quem não quiser ir ao teatro pode ir para o cinema. Daqui a pouco, também às 19h30, o Cineclube Indaiatuba exibe o filme Pulp Fiction, um grande clássico de Quentin Tarantino. A exibição acontece no Cine Topázio do Shopping Jaraguá e o ingresso tem um valor único de R$ 7,00. A censura do filme é 18 anos. Hoje o dia estava agradável. Os próximos dias prometem continuar assim também. Vamos conferir a previsão do tempo.
quarta-feira será de muita nebulosidade com períodos curtos de sol. A temperatura deve ficar entre 26 graus e a mínima deve ser de 16. A quinta-feira fica nublada e o sol aparece com muitas nuvens. A máxima é de 24 graus e a mínima de 14. Na sexta-feira, o dia fica ensolarado com sol na maior parte do período. A temperatura fica com máxima de 25 graus e a mínima de 14. E no próximo bloco, público lota a CIA para apresentações do Dia da Comunidade Japonesa. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. O domingo foi dia de festa para a comunidade japonesa aqui da cidade. Durante toda a tarde, eles celebraram sua cultura e a chegada em Indaiatuba, que aconteceu há 79 anos. Música, dança e artesanato. O Dia da Comunidade Japonesa, promovido pela Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba, a ASEMB, trouxe arte e cultura para o CIA na tarde do último domingo. A celebração contou com apresentações de grupos de dança da associação e de crianças de escola da rede municipal. Hoje é uma data muito alegre para nós, né? Uma data muito especial, porque a gente está comemorando o Dia da Comunidade Japonesa aqui no CIA, de Indaiatuba, e no mês em que se comemora o Dia da Imigração Japonesa, né? Então, para nós, é uma data muito alegre, muito festiva. As apresentações, elas vêm de todos os nossos departamentos. Nós temos o departamento artístico, o departamento de dança, tem uma escola de língua japonesa. Todos os departamentos preparam alguma apresentação ligada, lógico, à nossa cultura, né, japonesa. A celebração reuniu gente de todas as idades e etnias e reforçou os laços entre Japão e Brasil, mais precisamente em Indaiatuba. Os primeiros colonos japoneses chegaram à cidade em 1935 e em 1947 fundaram a ASEMB. Desde então, vem difundindo os costumes orientais por aqui, através da música e da dança. O Soran foi uma das atrações da celebração. A dança típica traz em cada coreografia significados e representações, mantendo viva a tradição com as gerações que nasceram longe do Oriente. Eu comecei com um curso com as aulas de língua japonesa, que uma vez por semana a gente costumava, alguns alunos ainda têm aulas de cultura japonesa em geral. Uma dessas aulas a gente dedica ao aprendizado de dança. E, no caso, as professoras decidiram, há muito tempo atrás, que a gente ia aprender a dança do tipo Soran, que é uma dança tradicional japonesa, que pode ter um significado por trás, uma história por trás. A gente apresentou duas danças. A primeira pode não ter total significado, mas a segunda tem. Qual que é? A segunda dança, o Nanchu Soran, ela foi criada numa escola de ensino fundamental de Hokkaido, e a gente representa com os movimentos o pescador, puxando a rede, gritando. Uma das apresentações mais aguardadas foi a de Taiko. O grupo de Atibaia participou pela segunda vez da festa. Taiko, nessa modalidade que nós tocamos, ela é apropriada para espetáculos, para palco. Mas o Taiko ele existe já há milhares de anos
Foi criado para comunicação entre vilas, depois foi sendo utilizado na época das guerras, utilizado em cerimônias religiosas, teatro. E aí no século XX, um senhor japonês chamado Daihachi Oguchi transformou nesse espetáculo de taiko. Para a gente é muito importante esse tipo de evento, seja onde for, em qual cidade for, porque é uma forma de criar um laço de amizade entre as duas culturas, a brasileira e a japonesa, e até as de outros países também. Para a gente é muito importante. Enquanto as atrações se apresentavam no auditório, do lado de fora, no saguão, 2 exposições foram montadas. Uma delas trouxe luminárias decoradas com temas da comunidade japonesa, feitas pelos alunos da Escola Municipal Osório Germano e Silva Filho. A outra apresentou réplicas de construções orientais, disponibilizadas ao evento pelo Consulado do Japão em São Paulo. Juntando um pouquinho de Brasil e Japão, a cultura se mistura. É assim que a comunidade nipo-brasileira comemora sua vinda a Indaiatuba, que por acaso ou não, também é a terra do sol. Junto com meu samba, no meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola aprendendo, ganhando mais um carnaval. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis no pátio aqui da nossa cidade. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba anuncia vagas disponíveis para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carregador, caseiro, cuidador de idosos, garçom, instalador de alarmes, mecânico de automóvel, mensageiro, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais, operador de empilhadeira, pedreiro, porteiro, promotor de vendas e vendedor. Os interessados devem levar RG, CPF e carteira de trabalho original ao pátio de Indaiatuba, que fica na rua Jacob Lira, 344, Parque das Nações. Mais informações pelo telefone 3894-3363 ou 3894-3369. Você tem vontade de fazer aulas de teatro e de pintura em tela? Dá até para aprender a tocar viola caipira. E olha, tudo isso gratuitamente nas oficinas culturais oferecidas pela Secretaria da Cultura de Indaiatuba. As inscrições começam no dia 25. Na próxima quarta-feira, a Secretaria de Cultura abre inscrições para oficinas de balé infantil, balé juvenil, coral masculino, coral da terceira idade, desenho artístico, desenho infantil, jazz juvenil, pintura contemporânea, teatro adulto, teatro juvenil, viola caipira e violão iniciante. Essas atividades serão realizadas no Centro Cultural Vanderlei Pérez, que fica na Rua Dom Pedro, no centro. O telefone para mais informações é o 3825-2056. Já no Centro Cultural da Morada do Sol, as oficinas oferecidas são balé juvenil, jazz infantil, jazz juvenil, pintura em tecido, coral infantil, viola caipira, pintura em tela e desenho juvenil. O centro fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 5924, no Jardim Morada do Sol. Mais informações pelo telefone 3936-2584. Todas as oficinas são gratuitas. Para fazer inscrição, basta ir ao local onde a atividade escolhida vai ser oferecida, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e levar uma foto 3x4, cópia de comprovante de endereço em Indaiatuba, cópia do RG ou certidão de nascimento
e um pacote de fralda geriátrica, que será doado a entidades atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade, o FUNSOL. E hoje é dia de São João, o santo que é conhecido por ser festeiro, e o seu dia é marcado por muitas festas cheias de comida e danças. A fogueira e os fogos são seus símbolos e por isso é tão comum ver festas juninas em sua homenagem. E termina agora mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá!